E abra no Salmo 127, que faremos a leitura e a oração para iniciarmos o nosso culto. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos na porta. Amém? Agora, ainda de pé, vamos fazer a nossa oração. Amém. A gente não veio aqui somente trazer uma apresentação para vocês, mas viemos adorar o nome do Senhor. Amém? Então, que você aí no seu lugar possa baixar a sua cabeça. Vamos tornar esse ambiente um lugar de intimidade com o Pai. Vamos colocar diante dele nossas vidas, nossas preocupações e vamos depositar tudo que temos aos pés do mar. Vamos fechar nossos olhos, vamos entrar em oração agora nesse momento. Pai, nós te amamos, Pai. Sabemos que não há lugar melhor do que estar na tua presença, Pai. Te convidamos para fazer morada, Pai, em nossos corações. Vem mudar, muda nossas vidas. Vem perdoar, Jesus. Perdoa tudo o que vemos fazendo, Jesus. Vem nos dar uma nova chance. Vem nos fazer novo. Tu fazes novo todas as coisas, Pai. Sua verdade por
essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui nessa noite e vamos então continuar prestando culto ao Deus da nossa vida, ao Deus que nos concebeu, ao Deus que não nos deixou por conta dos nossos próprios pecados, mas veio ao nosso encontro por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos louvar esse Deus, engrandecer esse Deus, e hoje é dia que Ele dá toda a sua igreja, então, para juntos nós podermos, então, louvar o nome do Senhor. Amém? Você veio aqui para isso, você deseja, então, estar na presença do Senhor. Vamos orar, vamos pedir que Deus possa, então, continuar conduzindo esse culto segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Ore ao Senhor, baixe a sua cabeça, não se importe agora com quem está do seu lado, com as coisas que ficaram na sua casa e que talvez você tenha que se preocupar daqui a pouco, mas nesse momento, é o momento então de você poder estar diante do Senhor livre de todas as coisas, simplesmente para dizer que você o ama e que você está aqui para lhe prestar culto porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele é o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos porque estamos aqui nessa noite de domingo, Senhor. Te louvamos por cada pessoa que já está aqui, Pai. Te louvamos porque Tu despertaste no nosso coração nesse dia, Senhor Deus, o desejo de estar em Tua casa. E nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque precisamos ouvir Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua presença nas nossas vidas. Senhor, que Tu possas continuar falando aos nossos corações, edificando as nossas vidas, Senhor Deus, em Tua presença, para que cada dia nós nos tornemos, Senhor Deus, servos mais obedientes, mais felizes, Senhor, que amam andar nos Teus caminhos e que fazem isso com toda a liberdade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Então fica conosco, Senhor, e nos dirige, seja nos louvores, na explanação da Tua palavra, na celebração da Eucaristia, que em cada momento, Senhor, a Tua presença seja real em nosso meio. É isso que te pedimos em nome de Jesus e desde já te agradecemos. Amém, amém. Continue de pé e continuemos louvando ao Senhor. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como
leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tens o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa,
eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Amém, queridos. Você continua aí de pé. Eu quero orar por você e pela sua família. Que você possa baixar sua cabeça. Que você pode estar orando também por pessoas que não estão aqui. Pessoas que o Senhor tocou ao seu coração. Então vamos orar por cada um de nós. Ó Pai nosso Deus, aqui já estamos, Senhor, na tua casa, Senhor. Já temos escutado a tua voz, Senhor, desde o início do dia, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, por esse teu povo que está aqui, Senhor. Vieram aqui, Senhor, por algum motivo, Senhor. Seja por dúvida, Senhor, seja por afirmação, seja querendo escutar a tua voz, Senhor, seja querendo alguma resposta, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos corações de cada uma pessoa que está aqui, Senhor. Agora, Pai, também te peço pelas pessoas que não puderam vir, Senhor. Vai a cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa estar falando de alguma forma ao coração delas, Senhor. Que a chama que o Senhor um dia iniciou continua acesa nessas pessoas, Senhor. Te peço também, Senhor, que o Senhor possa estar encorajando o teu povo que está aqui, Senhor. Que essa mensagem aqui que vai ser proclamada, Senhor, não fique guardada aqui nessas paredes, não fique guardada nos nossos corações, mas ela possa alcançar outras pessoas, Senhor. Que a gente possa estar usando as nossas vidas, Senhor, como testemunho de vida, Senhor. Que a gente possa estar usando a nossa vida como fonte de transformação, Senhor, que passa por Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vai ter reunião das crianças, quero pedir que elas possam vir aqui à frente. Peço que você possa continuar de pé. Glória a Deus, está aumentando as crianças, né? Vamos erguer nossas mãos e vamos orar por esse ministério, por essas crianças. Ó Pai nosso Deus, que o Senhor possa estar olhando com bons olhos esse ministério, Senhor. Que essas crianças, Senhor, que vieram aqui, Senhor, possam estar iniciando uma caminhada, Senhor, que começa na igreja, Senhor, e elas têm uma vida aí pela frente, Senhor, e cremos, Senhor, que o que elas aprenderão aqui, Senhor, servirão para o continuar dos dias delas, Senhor. Que a palavra que vai ser proclamada, Senhor, possa encaminhar dia após dia essas crianças, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando desse ministério, Senhor, que esse ministério seja agradável a Ti, Senhor, e que grandes coisas aconteçam na vida dessas crianças, Senhor. Te agradeço, Senhor, tanto pela Tua presença aqui, Senhor, e creio também, Senhor, que o Senhor vai estar usando Marília lá atrás, Senhor, para transmitir a Tua mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa ser uma mensagem simples, Senhor, de fácil entendimento, Senhor, mas que essas crianças saiam daqui, Senhor, sabendo quem é que o dono da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar, o louvor vai tocar, depois escutaremos a mensagem do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou,
Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é escudo para os que nele creem. Amém. Essa é a verdade que nos sustenta. Nós temos o nosso escudo, que é a palavra do Senhor. Vamos lê-la nesse momento. Amém? Eu vou pedir à Vitória, que já está aqui, que ela possa fazer a leitura que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43. Amém? E eu vou convidar a Sandra, que também está aqui pertinho, para ler no livro de Números, capítulo 11, versículos de 24 a 29. Números 11, versos de 24 a 29. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Números, capítulo 11, de 24 a 29. A palavra do Senhor diz o seguinte: Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 dos homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os escritos.
mesmo que não tivesse ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Madade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Palavra do Senhor. Agora a leitura de Marcos 9, do 38 ao 41, ao 43. Mestre, disse João, vimos o homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Amém? Orar mais uma vez, baixa a sua cabeça e vamos pedir que Deus possa estar dirigindo a mensagem da sua palavra nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque tu nos concede por misericórdia, Senhor Deus, o privilégio de mais uma vez nessa noite poder meditar na tua palavra. Que nessa noite, Senhor Deus, a tua palavra verdadeiramente seja lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bonito, né? A igreja, ver a igreja do Senhor cheia. Os irmãos têm vindo à casa do Senhor e eu glorifico o nome do Senhor. Vejo até algumas pessoas que eu ainda não tinha visto aqui no domingo e eu me enche o coração de alegria, né? Ver a igreja tendo pessoas que nos visitam. Nós ficamos muito felizes mesmo e pedimos ao Senhor que você que nos visita e os que já são de casa possam nessa noite ser muito edificados pela palavra do Senhor. Amém? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E a palavra de Deus, ela tem poder de edificar. Então, nós cremos que a palavra de Deus fará aquilo que é o propósito dela. Edificar o povo de Deus, né? Fazer com que o povo de Deus, então, cresça diante de Deus e dos homens. Os textos lidos, eles são muito, muito bonitos, eles se complementam, né? A gente sempre pega uma leitura do Antigo Testamento que está relacionada com a leitura do Novo Testamento. Então, os textos que foram lidos, eles têm contextos parecidos, ainda que tenham sido vivenciados em épocas muito distintas, muito diferentes, em contextos completamente diferentes. Mas a gente vê que a palavra do Senhor, ela de fato é assim. Mesmo algo que tenha sido vivenciado, como o texto de Números, lá com Moisés, lá nos primórdios, na história, quando a história era iniciada, quando a história do povo de Deus estava sendo iniciada, ainda assim, esse texto tem para nós uma mensagem hoje, e nós cremos que esse texto irá nos edificar juntamente com o texto do Evangelho segundo Marcos, né, que é o texto que embasa, de fato, a nossa mensagem nessa noite. Nós vemos que a ideia central dos dois textos é a ideia de que o reino de Deus é para todos. No reino de Deus cabe todas as pessoas, desde que todas elas estejam comprometidas em praticar a verdade. Porque no reino de Deus nós não podemos conviver com a mentira, não podemos conviver com o engano, não podemos conviver com as práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas se todos que chegam para servir no reino de Deus, chegam com o desejo de fazer isso com a prática da verdade, então todos são bem-vindos no reino de Deus, há lugar para todos, todos podem servir, como dissemos na mensagem de domingo passado, né? Quando Jesus orienta os discípulos, na verdade os discípulos estavam preocupados de quem poderia ser maior no reino de Deus. E Jesus diz, olha, aquele que quiser ser maior vai ser o menor e o servo de todos, porque há lugar para todos, não importa o que você desempenha, no que você trabalha no reino de Deus, de que forma você serve. Todos nós podemos servir no reino de Deus. Amém? Então, todos que estão aqui estão e podem, então, trabalhar no reino de Deus com alegria e praticar a verdade e andar com a verdade, porque essa é a vontade do Senhor. Nós vemos que no texto que Sandra leu, do Antigo Testamento, né? Qual é o contexto desse texto? A gente vê que no começo, quando Moisés tirou o povo do Egito e Moisés começou a liderar esse povo no deserto, Moisés enfrentou muitas dificuldades como líder. Era uma multidão, era um povo muito grande, havia muitas pessoas. E Moisés tinha muitas dificuldades, porque eles não tinham casa, eles eram nômades, eles viviam andando de um lugar para outro, eles não tinham, Moisés não tinha ajuda de muitas pessoas, e tudo que eles queriam reclamar, era Moisés quem ouvia a reclamação, tudo, e era um povo que reclamava de tudo, né? Um povo que agradecia muito pouco, mas que reclamava muito. E nesse contexto em que o Senhor pede que Moisés separe 70 líderes, né?
Moisés vai diante do Senhor, nesse mesmo capítulo que foi lido, no capítulo 11 de Números, e diz: olha, Senhor, eu não suporto mais carregar esse povo. Esse povo está reclamando porque eles querem comer carne, porque eles estão com saudade do Egito, porque lá eles tinham carne, e aqui eles só comem o maná. E eles estão com raiva, estão reclamando, e eu não suporto mais esse povo. Quem foi que disse, Senhor, para ti, que eu deveria carregar esse povo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Moisés diz isso para o Senhor. Moisés está com raiva. Moisés diz para o Senhor: eu não quero mais essa responsabilidade de carregar esse povo, de dirigir esse povo, porque esse povo é muito trabalhoso. E Deus acolhe a reclamação de Moisés. Deus não dá uma bronca em Moisés. Deus até, de certa forma, diz: olha, Moisés, eu te entendo. Realmente, eu te dei um trabalho muito duro, mas se eu te dei esse trabalho que é muito duro, é porque eu vou te dar muita condição para que você possa cumprir com a missão que eu te dei. Então, faz o seguinte, Moisés. Separa 70 homens fiéis, 70 homens comprometidos com a palavra, comprometidos com a lei, 70 homens cheios de sabedoria, e esses homens te ajudarão a conduzir esse povo. Quando esse povo vier reclamar, vai ter esse colegiado, vai ter esses anciãos que vai poder te ajudar, Moisés, para tudo realmente não vir sobre você, toda a carga sobre você. E Moisés então separa esses homens, diz: olha, hoje vocês devem então se santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai então derramar do seu espírito e vocês serão cheios de sabedoria para me ajudar a conduzir esse povo. E Moisés faz isso. Aqueles homens, no dia seguinte, se marcam um encontro na porta da tenda, a tenda do encontro, onde Deus se encontrava com Moisés. E todos aqueles 70 homens devem ir para aquele lugar. E lá o Senhor, então, vai prepará-los, espiritualmente falando, para que eles possam ajudar Moisés. Mas o texto diz que 2 homens não foram ao encontro na tenda, né, que é o Eldade e o Meldade. Na verdade, são 2 jovens. São mais jovens do que os anciãos que tinham sido separados por Moisés. São 2 homens que são mais jovens. E eles ficam no acampamento e não vão lá para a tenda do encontro. No entanto, aquilo que Deus promete se cumpre. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. E mesmo que eles não tenham ido ao encontro com os outros 68 homens que estavam lá para receber do Senhor a missão de ajudar Moisés a conduzir aquele povo, eles também recebem o Espírito do Senhor sobre eles. O texto que foi lido diz que Deus tirou um pouco do Espírito que estava sobre Moisés. Olha que coisa bonita. Quando Deus chamou Moisés, Deus derramou abundantemente do Espírito dele sobre Moisés. E Moisés era tão cheio do Espírito do Senhor que ele podia emprestar um pouco da sua unção para que outras pessoas também recebessem do Espírito de Deus. E diz o texto que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre aqueles homens. Mas o texto diz que chega um jovem e diz para Moisés: Moisés, Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Estão lá profetizando igual esses homens que estão aqui, porque todos começaram a profetizar. Todos começaram a falar sobre o poder de Deus, com o poder da unção de Deus, que é uma fala diferente, amém? É diferente de eu chegar aqui e eu falar de mim mesma, e eu posso até ter um discurso bonito, mas se eu não tiver a unção de Deus, vocês perceberão isso. Do que uma pessoa que começa a profetizar, a falar do amor de Deus, cheia da unção que vem do Espírito de Deus. E o texto diz que aqueles rapazes também estavam profetizando. E Josué, que já era um líder que estava sendo trabalhado por Moisés para conduzir, após a morte de Moisés, o povo, é Josué quem assume
o papel de Moisés. É Josué quem vai à frente daquele povo quando Moisés morre. Josué, quando sabe dessa notícia, fica chateado. E Josué diz: Moisés, como é que pode isso? Manda que eles parem. Eles não podem estar profetizando, eles não estão aqui. Manda que eles parem, Moisés. E Moisés dá uma bronca em Josué e diz: Josué, você está com ciúmes? Você está com ciúmes por mim? Porque eu não estou com ciúmes. Eu estou muito feliz que todos eles estejam profetizando. Você está com ciúmes? Aí ele diz: quem me dera, que bom seria que todas as pessoas, que todos os servos do Senhor profetizassem, que Deus colocasse o seu Espírito sobre todos eles. Então é isso que o Senhor deseja, né? Que todos nós aqui, todos. Não importa se tem um que é mais jovem, se tem um que é mais velho, se tem um que tem 50 anos de evangelho, se tem um que tem um mês, se tem um que tem mais capacidade mesmo de profetizar. Não importa, o Senhor deseja que todos nós possamos profetizar, possamos viver o poder da palavra dele, receber o Espírito Santo de Deus e fazer as maravilhas que aqueles homens começaram a fazer a partir do momento que receberam o Espírito de Deus. Então, esse é o texto de Números. Semelhantemente, algo parecido acontece lá no Evangelho de Marcos. Algo muito semelhante. No Evangelho de Marcos, Jesus está ensinando, né, aos seus discípulos, porque Jesus está preparando os discípulos para formar a comunidade de cristãos que vai surgir após a morte de Cristo, né? Que vai surgir, que vai ser cheia do poder de Deus, cheia do Espírito de Deus. Jesus está ali ensinando aos discípulos e aqueles discípulos estão ouvindo Jesus pregar. Jesus está dizendo: olha, vocês estão aqui, vocês foram separados para uma missão: servir. Essa é a sua missão, Edson. Você vai servir. Sabe? Essa é a sua missão, Salete. Você vai servir. E não importa se você vai estar no começo da fila ou se você vai estar lá no final. Não importa se você vai estar na tenda do encontro ou se você vai estar no acampamento. Você é chamado para servir. Você foi chamada para servir. Chamado para servir. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Então, tem um momento que João, que é um dos discípulos de Jesus, ele chega para Jesus e ele diz o seguinte: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Qual é a resposta de Jesus? Quem se lembra? O que é que Jesus respondeu? Muito bem. Você fez muito bem, João, de ter proibido, porque se ele não é do nosso grupo, ele não pode expulsar demônios e fazer o bem a ninguém, porque ele não é dos nossos. Então, se ele não é dos nossos, manda ele calar a boca. Foi isso que Jesus respondeu? Não foi isso que Jesus respondeu. Jesus diz: olha, vocês fizeram mal e vocês não devem mandar que alguém se cale se ele está fazendo algo em meu nome, algo que é bom, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Então, deixa que pregue, deixa que expulse demônios, deixa que faça o bem, porque se faz em meu nome, se faz para glorificar o meu nome, então é nosso. Porque quem não é contra nós é nosso, é a favor de nós. Então, vocês não devem calar aquele que quer, então, pregar o evangelho, que quer servir no reino de Deus. Deixa que fale, porque essa é a dinâmica do reino de Deus, né? Que todos sirvam. A essência do reino de Deus é o serviço, e Jesus então diz para aqueles discípulos: não façam mais isso. No entanto, Jesus nos ensina, né? Posteriormente, Jesus vai ensinando algumas verdades sobre isso, sobre o ensinar, sobre o viver a serviço do reino de Deus. E sabe o que Jesus nos ensina com isso que ele fala, né? Que quem não é contra nós é por nós?
que todos nós podemos servir e devemos servir no reino de Deus. Sabe, Jesus dizia para os discípulos, olha, o evangelho não vai ser propriedade de vocês. O evangelho não será monopolizado por vocês. Aprendam essa lição. O evangelho não vai ser monopolizado. Não é a igreja A, B ou C que tem mais gente, que tem um pastor mais ungido, que tem um pastor que estudou mais, que tem um som melhor, que tem um louvor muito bonito, que ensaia muito bem, que tem todos os instrumentos. Não é disso que eu estou falando. Ninguém pode monopolizar o evangelho, porque quem prega e faz milagres em meu nome para a minha glória, esse é meu. E não importa de que igreja ele é, não importa em que acampamento ele está. Né? O que é que a gente vê hoje em dia? Muita gente que se acha que monopoliza a verdade. Que a minha igreja é que prega bem. A minha igreja é que tem doutrinas verdadeiras. A minha igreja, somente quem é da minha igreja pode ser salvo, porque lá realmente se prega a verdade. Vocês já ouviram isso? Vocês já viram pessoas que acreditam dessa forma? Que somente no espaço da sua igreja é que a verdade realmente é proclamada? E que quem está fora daquele espaço fatalmente está no inferno ou não vai alcançar a salvação porque não ouviu o evangelho ali naquele lugar? Jesus estava dizendo isso. Não é dessa forma. Vocês não vão monopolizar o evangelho, porque ele não vai ser propriedade de nenhum grupo. Mas, pelo contrário, vocês vão incentivar pessoas a pregarem o evangelho. Vocês vão incentivar pessoas a profetizarem. Vocês vão incentivar pessoas a fazerem o bem. E veja o que Jesus diz no versículo 41. Eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Veja que coisa maravilhosa o Senhor nos ensina, sabe? Vocês devem incentivar todos a servirem. Vocês devem ajudar as pessoas a servirem. E ajudar com o quê, Jesus? Um simples copo d'água. Sabe, se você não pode dar muito, você pode dar um simples copo d'água. E você vai estar ajudando o reino de Deus a crescer, a prosperar, vai estar ajudando pessoas a ouvirem falar de Cristo. Então, se eu não posso fazer muito, eu posso contribuir com um copo d'água. E nessa noite eu fiquei pensando sobre isso. Né? Eu tenho pensado sobre isso esses dias. Eu digo assim, eu vejo, por exemplo, na mídia hoje, as igrejas estão muito visíveis, né? E eu vejo ministérios grandiosos. Outro dia eu vi uma pastora que eu acompanho nas redes sociais, né? Eu gosto dela, eu acompanho. E ela fez aniversário esses dias e ela disse assim, no Stories, que uma pessoa havia telefonado para ela e disse, pastora, eu quero te dar um presente. E ela ficou muito feliz com o presente que aquele homem deu, porque foi 20 mil reais em cestas básicas. Já pensou, Edson? 20 mil reais em cestas básicas ela recebeu para distribuir. E aí eu fico pensando no pouquinho que a gente faz. E aí a gente está dando um simples copo d'água, amém? E se a gente pode contribuir com um simples copo d'água, Jesus disse que nós estaremos fazendo aquilo que nós podemos para que o reino de Deus aconteça. Então a nossa igreja precisa continuar comprometida em contribuir, ainda que seja com um simples copo d'água. E a gente vai ver então que o reino de Deus vai acontecer, porque Jesus só precisa que nós coloquemos diante dele aquilo que nós podemos ofertar. Mas colocar de coração, o que é que você pode ofertar? Né? O que é que você pode colocar diante de Deus? A sua vida. Coloca a tua vida diante de Deus. E você vai ver que você vai profetizar, que você vai poder, então, servir no reino de Deus. Essa é a primeira lição
que a gente aprende com esse texto. Depois a gente aprende uma outra lição muito, muito importante. Nós aprendemos que nós somos chamados para servir de novo e que nós temos responsabilidade por aqueles que são alvos do nosso serviço, da nossa pregação. Sabe, tem uma frase muito comum no livro Pequeno Príncipe que diz assim: eu me torno eternamente responsável por aquilo que eu cativo, não é isso? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, você é responsável pelas pessoas que você está ensinando. E se você escandalizar uma dessas pessoas, veja o que diz o versículo 42. Seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Jesus disse: vocês são chamados a servir. Vocês devem servir. Façam isso com responsabilidade. Façam isso sabendo que você é responsável por aquilo que você está ensinando. Sabe? Porque existem pessoas que confiam naquilo que está sendo dito. Existem pessoas que muitas vezes têm uma fé mais frágil e que tudo que o líder da igreja diz, tudo que o pastor diz, tudo que a pastora diz, tudo que o seu líder espiritual diz, ele acredita. E aí, de repente, aquele líder não está comprometido com a verdade e leva um desses pequeninos a se desviar do evangelho. Aí Jesus diz: terrível coisa, não haverá perdão para quem fizer isso, para quem levar um desses pequeninos a se desviar dos meus caminhos. Melhor seria que tivesse morrido. Melhor seria que lhe botasse uma pedra de moinho, e todo mundo sabe quanto pesa uma pedra de moinho, e se lançasse ao mar, do que fazer com que um desses pequeninos, que acreditam em mim, em Deus, e acreditam em você que está profetizando, se desviar dos meus caminhos. Então você é responsável pelas pessoas que você tem cuidado na sua igreja. Você é responsável pelas pessoas que você é chamado a servir. Então, sendo responsável, faça isso com alegria. Faça isso sobre a dependência do Senhor. Faça isso para a glória de Deus. E você então vai ver que o reino de Deus acontece sim, porque Jesus, ele não depende de nós para fazer com que o reino dele então se expanda e possa crescer. Quando Jesus fala isso, para quem é que ele fala isso? Ele está falando isso para os discípulos. E ele fala para mim e para você hoje. Nós temos responsabilidades com as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa direção, porque elas confiam naquilo que a gente diz. Então, a palavra de Deus diz que haverá mais perdão para Sodoma e Gomorra do que para pessoas que levam os pequeninos a se desviarem dos caminhos do Senhor, que pregam a mentira, que pregam inverdades, que pregam coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, dizendo que essa é a palavra de Deus. Então, devemos correr desses líderes e não nos misturarmos a eles, porque certamente eles terão uma conta alta para pagar no dia do juízo. Isso não será perdoado, não haverá misericórdia para essas pessoas. Então, precisamos ter essa ciência de que nós somos responsáveis por aqueles que estão nos ouvindo. E Jesus, então, continua pregando e ele diz: olha, como é que a gente pode, então, assumir a condição de servos de Deus? Como é que a gente pode assumir? Jesus continua ensinando nesse texto e ele diz: olha, faz o seguinte, como é que você pode ser um servo fiel? Se a tua mão te leva a pecar, o texto não diz isso? Se a tua mão te leva a pecar, corta fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Aí você diz assim: então para ser servo do Senhor eu tenho que cortar uma mão, tirar um olho e cortar um pé? É assim? Essa é de fato aquilo que o Senhor nos ensina, que nós devemos cortar uma mão para poder servi-lo, devemos arrancar um olho para poder servi-lo, ou cortar um pé para poder servi-lo. Não, o Senhor aqui faz, então, uma comparação do que a gente deve fazer para, de fato, servi-lo.
E quando o Senhor Jesus fala em mãos, ele quer dizer o seguinte: sabe o que significa mãos? Mãos está atrelado àquilo que a gente faz. Mãos está atrelado àquilo com que a gente se ocupa. As mãos falam do nosso procedimento. No que eu tenho usado, onde eu tenho colocado a minha mão. Sabe, tem pessoas que dizem, as minhas mãos estão limpas. E quando as pessoas dizem, as minhas mãos estão limpas, elas querem dizer que elas não estão se envolvendo com nada de errado. Que elas não estão se ocupando com nada de errado, mas têm as mãos limpas. Então, é sobre isso que Jesus fala. E Jesus, então, quer dizer que aquele que realmente se entrega para ser servo no reino de Deus, ele tem as mãos que, porventura, ele tem uma mão que ainda está no mundo, uma mão que se envolve em coisas erradas, uma mão que se envolve em injustiças, uma mão que rouba, uma mão que atrapalha alguém de fazer alguma coisa, porque põe lá a mão, põe lá o dedo, e aquela pessoa podia ter conquistado algo, e por sua culpa ela não conquistou, porque você foi lá e atrapalhou. Jesus quer dizer, olha, se você tem uma mão que ainda faz isso, você precisa cortá-la. Corta essa mão, porque você precisa de uma mão que seja honesta. Você precisa de uma mão que se envolva com o que é bom. Você precisa de uma mão que esteja ocupada com as coisas do reino de Deus. Então, se você tem uma que não é assim, corta. Lança fora. Porque você deve, então, entrar no reino de Deus para servi-lo com as mãos puras, comprometido com aquilo que é bom, com aquilo que é justo. Amém? Os irmãos entenderam o que significa cortar uma mão? Mas depois Jesus diz, olha, mas se você também tem um olho, tem 2 pés, e se os seus pés andam por caminhos que não são bons, se os seus pés têm te levado para lugares que não são bons, se os seus pés estão te levando a viver uma vida que não é a vida que eu tenho para você, então você deve cortar um dos pés. Porque você só precisa de um pé que ande segundo os meus propósitos. Aí Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho. Então eu só preciso de um pé que possa trilhar esse caminho que Jesus preparou. Esse caminho que é o próprio Jesus. Eu não preciso de um pé que antes andava no mundo. E sabe aquele ditado? Fulaninho é um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem isso? Um pé no mundo e um pé na igreja. Vai ter que cortar esse pé do mundo. Porque no reino de Deus não pode ter alguém que tem um pé no mundo e um pé na igreja. Você precisa ter um pé no reino de Deus, um pé fincado no reino de Deus. E se um dos teus pés continua te levando para lugares que você sabe que não são caminhos de Deus, então você precisa cortá-lo. Se o teu pé continua te levando para longe do reino de Deus, é preciso que corte. Você precisa apenas do pé que te leva para mais perto de Deus todos os dias. Aí Jesus continua e diz, olha, mas se os teus olhos te fazem pecar, arranca um olho. Ó, Jó arrancou ali um olho. Arranca um olho, porque é melhor que você entre no reino de Deus sem um olho, sem um dos olhos, do que entrar com os 2 olhos, ou melhor, do que ir para o inferno com os 2 olhos. Mas por que é que Jesus, então, o que é que fala os olhos? A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Né? Que pelos olhos, todo o nosso ser, então, é iluminado. Aquilo que eu vejo e que eu permito que entre no meu coração e que fique na minha mente, vai fazer com que eu ande de forma iluminada, do que eu possa, que eu seja luz para outras pessoas. Então, o servo, ele tem uma visão seletiva, ele não permite que os olhos dele se envolvam, que os olhos dele continuem enxergando aquilo que não é bom. Ele não continua olhando para aquilo que não é bom, para as coisas que são do mundo e que antes encantavam.
Sabe, aquelas coisas que encantavam você, que você olhava e ficava encantado. Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu sei o que me encantava antes. Mas você pode ser outras coisas que te encantavam antes. E você sabe o que é. Sabe aquelas coisas do mundo que encantavam muito você e que você olhava e que você tinha muito prazer em olhar? Quando você vem para o reino de Deus, isso já não deve te dar prazer. E você não tem dificuldade nenhuma em botar fora o olho, que antes te dava prazer em ver essas coisas. Agora eu já não tenho mais prazer nisso, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o meu coração medita de dia e de noite, diz Davi. Então, quem passa então a ter os olhos, né, o olho voltado para os caminhos do Senhor e consegue distinguir aquilo que é luz, aquilo que de fato vale a pena olhar, né, aquilo que de fato traz prazer, porque é o prazer que vem da lei do Senhor, que vem da palavra do Senhor, então não tem dificuldade em lançar fora um olho. Amém? Então é assim que Jesus conclui esse texto. Olha, vocês não podem ter mãos que continuem se envolvendo com as coisas do mundo, com coisas erradas, pés que te levam para caminhos errados, né? O livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que até parecem bons, mas que o seu final são caminhos de morte. Então, não precisamos andar por esses caminhos e nem olhar coisas que vão tirar a nossa visão, que deve ser a visão do reino de Deus, mas caminhar, né, se envolver com coisas que realmente digam respeito ao reino de Deus. E aí nós passamos a não tolerar mais essas coisas. E não será difícil eliminá-las da nossa vida. Porque agora nós devemos viver na condição de servos do reino de Deus. Amém? Você deseja ser servo no reino de Deus? Você deseja contribuir para que o reino de Deus aconteça na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade, da sua igreja, na sua escola? Você quer ver o reino de Deus se expandir por esses lugares? Então, é preciso ser esse servo que é capaz de lançar fora aquilo que não agrada. Seja a mão, o pé, qualquer coisa que não agrada ao Senhor, é preciso eliminar, porque não há dois caminhos. Só há o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Né? Um servo, muitas vezes, ele pode parecer inválido para o mundo, sabe? Muitas pessoas dizem assim, mas fulano agora que é crente, não faz mais isso, não faz mais aquilo, não vai mais a tal lugar, não se envolve mais com aquelas coisas que gostava tanto, está metido a besta, né? Está todo diferente, não quer mais se envolver com essas coisas, não serve mais para viver no mundo. Amém? Você gostaria muito de ouvir alguém dizer, olha, fulaninho não serve mais para viver entre nós, porque ele já não compactua com as coisas que a gente faz. Ele gostava tanto daquelas piadas maldosas, né? Ele ria, ele contava aquelas piadas maldosas, preconceituosas, sujas, mas agora ele não gosta mais. Ele não se envolve mais com isso. Não serve mais para estar entre nós. Sabe, fulaninho, ele gostava de tirar algo, de roubar algo de alguém, e a gente dividia aquilo que ele roubava, sei lá o quê. Às vezes a merenda escolar, né? Tem aluno que vai lá, pega um bocado de vezes e pensa que isso é normal, que não há problema nenhum nisso, porque não está sendo ensinado da forma correta. Mas tantas coisas, eu roubava mesmo. Fulano roubava. Ele era ladrão, ele fazia as coisas erradas. Ele tinha um negócio lá e ele roubava no negócio dele. Mas agora ele não faz mais isso. Agora ele cortou a mão dele, que levava ele a roubar antes. Ele agora é honesto, ele não serve mais para estar em nosso meio. Toda vez que as pessoas disserem isso sobre você, você então percebe que você está mais apto ao reino de Deus. Amém? Você quer estar apto ao reino de Deus? Então, deixa que o mundo diga que você não serve mais para viver no mundo. Porque esse mundo realmente não nos cabe.
O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos conformar, não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos lutar contra o mundo, né, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que seja assim no nosso meio. Né? Você é servo de Deus, você é serva de Deus, você tem lugar no reino de Deus e precisa então deixar tudo que tem te atrapalhado de servir no reino de Deus, para que você possa servir e ver o reino de Deus se expandir. Em nome de Jesus, amém? Eu desejo isso e eu quero e eu peço ao Senhor que Ele possa me usar como sua serva para a expansão do reino dEle, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei,
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, queridos. Quero convidar os irmãos para ficar de pé. Você possa ir até o irmão que está do lado e saudar ele com um abraço da paz. Aquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou meu lamento, aleluia, em dança do avivamento, aleluia, transformou meu lamento, aleluia, em dança do avivamento. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu vivo na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu vivo na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia. Amém, queridos. Você pode sentar, voltar aos seus lugares. Esse é mais um momento de alegria. Eu convido os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas, que possam trazer ao altar do Senhor, para que a gente possa estar consagrando eles. Esses dízimos têm servido para a manutenção desse ministério, a manutenção dessa igreja, e você faz parte dela. Então, sente seu lugar e traga ao altar do Senhor seus dízimos e ofertas. Não há nada igual
liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, vamos erguer nossas mãos e vamos consagrar nossos dízimos e ofertas com as palavras bíblicas que diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Vamos agora orar, né, consagrando esse momento ao Senhor, dizendo para Ele, nessa Eucaristia, nesse domingo, nesse dia, né, você deve dizer para o Senhor que você deseja servi-lo, que você deseja ser servo dEle para fazer a vontade dEle. E se tem alguma coisa que é preciso ser arrancada da sua vida, da minha vida, que nesse momento nós possamos estar dizendo ao Senhor: Senhor, arranca. Joga fora, Senhor Deus, para que eu te sirva com amor, para que eu te sirva em verdade. Oremos ao Senhor. Toda glória e ação de graças te sejam dadas, ó Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por tu nos teres feito a tua própria imagem. E porque nós, tendo caído em pecado, enviaste misericordiosamente em nosso socorro o teu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual para nossa redenção tomou sobre si natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou o sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: bebei todos deste. Este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, sangue que é derramado por vós e por muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. E por isso dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, glória, vem, Senhor Jesus. E nesse mesmo sentimento, nós vamos agora, então, orar a Deus, confessando a Ele os nossos pecados, sabe? Dizendo para Ele: Senhor, corta isso, lança fora isso. Eu quero lançar fora, Senhor, isso que tem me impedido de te servir no teu reino. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, Pai de misericórdia, nós te damos graças por esse momento único em tua presença, Senhor. E nessa noite, Senhor Deus, nesse momento, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós queremos te dizer que se a nossa mão peca, se o nosso olho peca, se o nosso pé peca, nós queremos arrancá-lo, Senhor Deus. Nós queremos arrancar das nossas vidas aquilo que tem nos impedido de te servir, Senhor. Todo o nosso pecado, toda a nossa vontade de pecar, nós queremos colocar diante de ti, te pedindo perdão, Senhor Deus, e suplicando que tu possas estar dirigindo as nossas vidas. Ah, Senhor, que tu possas emendar aquilo que fomos e refazer aquilo que seremos, Senhor, porque nós seremos os teus servos, as tuas servas, para te servir com alegria em nome de Jesus. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados e sara a ferida que ele nos causa, em nome de Jesus. Amém. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos
que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e santificar esses elementos que foram tirados do uso comum para uso específico, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem com quem, na unidade do Espírito Santo, seja a ele toda a honra a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Animados por esse Espírito, nós vamos então fazer a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Oremos ao Senhor. Você pode dar as mãos se você puder, e vamos então orar ao Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Todos são bem-vindos no reino de Deus. Todos são bem-vindos à mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi posta para você. Todos devem discernir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos devem, então, estar atentos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Participe da mesa, né, porque os dons de Deus são para o seu povo. As crianças devem ser acompanhadas pelos seus pais, que devem ensinar os pequeninos o caminho que eles devem andar. E ensinar é caminhar com eles. Ensinar não é apontar o caminho. Ensinar é pegar na mão e caminhar junto. Amém? É esse o ensinar. Você ensina seus filhos caminhando lado a lado com eles. Amém? Então, cada um vem, pega os elementos da ceia, volta para o seu lugar e depois nós cearemos juntos. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Eu vou pedir a Beta para vir aqui. Ela vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento de ceia. E nós vamos orar junto com ela, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Oremos. Amado Deus, nós te damos graça por esse momento, por sermos os privilegiados e escolhidos para participar do banquete da tua mesa, Senhor. Somos gratos a ti, porque sabemos que tu és puro amor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude na nossa caminhada e que seja a tua força e o teu amor que nos ensine a ter mãos limpas, coração puro, olhos voltados só para as coisas boas, olhos voltados só para ti, Senhor. Pedimos que nos abençoe por toda essa semana. Pedimos pelas as pessoas que não estão aqui, os que não puderam vir, e que nos dê uma semana guiada por ti. É assim que oramos, em nome de Jesus.
Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno eu sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Não vou me abalar, em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou ter. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar. Não vou me abalar, em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti. Eu creio, no teu amor não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar. Não vou me abalar, em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Amém? Que bom, né? Temos visitantes, né? Pessoas que estão aqui pela primeira vez. Tem uma menininha. Como é seu nome? Como? Giovana? Giovana, quem mais? Como é seu nome? Otávia? Odália. Bem-vinda. Quem mais é esse rapazinho? Como é o seu nome? Como é o nome de você? Como? Meus ouvidos. E Juan e o outro? Jean?
Amém. Que bênção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Espero que tenham gostado, que tenham sido edificados e que possam voltar outras vezes. Amém? Tem canção para eles? Vamos cantar uma canção dizendo isso para eles. Bem-vindo ao encontro da Príncipe da Paz. Receba nosso abraço de você. Aqui é bom demais. Bem-vindo, obrigado. Volte sempre que quiser. Que seja abençoado e renovado em Jesus. Pela fé, que seja abençoado e renovado em Jesus. Pela fé, bem-vindo. Pode sentar, sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Temos aniversariantes essa semana, de hoje até sábado. Alguém ficando mais velho? Não? Todo mundo jovem, que bom. Temos então os nossos avisos. Vamos dar alguns avisos. Eu tenho algumas coisas para dizer hoje. Eu peço só um pouquinho de calma, não vai demorar muito não. Mas vamos primeiro aos avisos. Quarta-feira nós temos o nosso setembro, a nossa comemoração do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós teremos aqui a doutora Elisângela, né, que é a parte da ciência, que vem falar sobre suicídio, sobre quais os comprometimentos que podem demonstrar que uma pessoa pode estar querendo cometer suicídio. Então ela vem nos ajudar, ela vem nos prestigiar com uma palestra, né, falando sobre isso conosco. Mas temos também louvores, né, também temos outros momentos, vai ser a ciência e a fé juntas, dizendo que pode dar certo. Porque ciência e fé nunca foi para brigar uma com a outra, não. Elas se completam, amém? Então, ciência e fé se complementam para que a gente possa, então, ajudar pessoas que estão precisando, amém? Convide pessoas. Mesmo sendo algo que as mulheres estão promovendo, não é somente para mulheres. É para jovens, para homens, para idosos, todas as pessoas são convidadas. Quarta-feira, a partir das 19h30, aqui na igreja. Amém? Quinta-feira, nós temos o nosso culto de oração. Eu não estou podendo vir porque eu estou tendo aula, mas o culto de oração está acontecendo. Né? Toda quinta tem culto de oração e está sendo uma bênção. Parece que eu não vim, resolveu as coisas. Está sendo uma bênção. Participe, venha orar, venha participar. É um culto muito abençoado, em que você tem a oportunidade de dar o testemunho da sua vida, de dizer algo que o Senhor fez na sua vida durante a semana, que te abençoou. Venha louvar ao Senhor, venha exaltar o nome do Senhor. Amém? Na sexta nós temos culto lá na base missionária, às 19 horas, lá na Fundação Terra. Quem não conhece ainda é convidado, vai lá conhecer. É uma bênção, um trabalho abençoado. Então, é mais ou menos aquilo que Jesus disse. Não impeçam, deixa que o reino de Deus se expanda. E esse ano a nossa igreja pode expandir o reino de Deus. E a gente tem apoiado da forma como pode, mas todos devem contribuir. Se você pode, então, abençoar com um copo d'água, vai lá, dá o copo d'água lá para o pessoal, que eles precisam de ajuda, amém? Sábado, culto de jovens aqui na igreja às 19 horas. Todos são convidados também a participar, conhecer um culto que é diferente. Quem não conhece, os jovens ali, se não vieram, pode vir no sábado às 19 horas e ter um culto muito legal para os jovens. E domingo, nosso culto eucarístico a partir das 18 horas, amém? Hoje eu gostaria de pedir a ajuda da igreja para algo específico. A gente tem muita coisa. A gente também está envolvido com a festa das crianças, dia 12. Dia 12, a festa será dia 17, né? Não será dia 12, será dia 17. Lá numa comunidade no São Geraldo, uma comunidade chamada de Cruzeiro Novo, é isso?
Alto do Cruzeiro, alguma coisa assim. Então, nós vamos lá e vamos abençoar as crianças. Se você quiser adotar uma criança dando um presentinho para a idade específica dela, você pode fazer. Se você tem somente pirulito, você pode doar pirulito, 1 quilo de alimento, porque nós também levaremos as cestas básicas, 1 quilo de alimento, qualquer coisa que você possa fazer. Os jovens vão estar fazendo a campanha do quilo esses dias, trazendo 1 quilo de alimento, e a gente vai estar abençoando aquela comunidade, né? Sendo o reino de Deus ali para aquele povo, amém? Servindo ali aquele povo. Então, todos devem se engajar para naquele dia estar participando daquele momento. Mas, para além dessa ajuda relacionada a essa comunidade, eu gostaria hoje de pedir a ajuda da igreja para um servo da nossa igreja, um irmão nosso, que está precisando de ajuda. Na verdade, é um irmão, é uma irmã, é uma família. Todos conhecem Juan e Jamile aqui. Jamile está grávida, perto de completar os 8 meses, mas já tem algumas semanas que ela tem entrado em trabalho de parto. E está sendo muito difícil porque ela precisa ir para o hospital e chega no hospital. A gente sabe que o serviço público nem sempre é muito eficaz. E ela volta porque também ainda é prematuro o bebê. Então, os médicos dizem que é melhor que segure um pouco mais, né? Que deixe para nascer um pouquinho depois. Mas isso tem trazido muito sofrimento para ela. A gente conhece, né? A Jamile é nervosa, é insegura. E eu fico orando por ela e pensando que ela deve estar passando por momentos de dificuldade. Então, em alguns momentos, ela precisa fazer ultrassonografia. E isso tem que ter dinheiro. Nem sempre o serviço público tem ultrassonografia para fazer e eles estão precisando de ajuda financeira. Juan está construindo uma casa. Eu não sei quem aqui da igreja sabe disso. Ele tem com muito vigor, né, recebendo a ajuda de TG, recebendo a ajuda dos jovens. Ele tem construído uma casinha. Ele queria, o sonho dele era que o bebê nascesse e ele já morando na casinha deles. Mas está difícil porque todo mundo sabe o que é construção. Então, se você quiser ajudar especificamente a Juan e a Jamile, você pode fazer dando uma oferta de amor e não importa o valor. Se você tem R$1, doa esse R$1, o que for, você pode ajudar. Se você não tem dinheiro, você pode dizer a Francisco, quem sabe, olha Francisco, eu quero dar um material para casa e Francisco tem uma casa de construção e pode estar fornecendo e você paga a Francisco. Veja com o TG sabe o que está precisando lá. Domingo passado ele me disse que ia cobrir, não é isso, TG? E coberta é caro, que é madeira, que é telha, não é barato. Então vamos ajudar esses irmãos que são da nossa igreja e que estão precisando de ajuda nesse momento, amém? Então eu conto com a igreja para fazer isso, para estar contribuindo. Você pode falar com Salete, né, e mandar por ela, já que Juan não pôde vir hoje. Entrega para ela, veja com o TG o que pode ser na construção que você pode estar ajudando. E nós vamos ver então o reino de Deus acontecendo na vida daquele casal. São irmãos nossos e a igreja deve chegar perto nesse momento. E ainda tem Lohane, que agora apareceu também um caroço na garganta da menina e que está precisando fazer uma ultrassonografia e que precisa também de dinheiro. E a gente sabe que dinheiro não está fácil e que quando se trata de saúde é preciso chegar perto. Então vamos ajudar, amém? Procura Salete, procura TG e dá aí a tua contribuição para eles. Vamos para casa, é isso? Vamos ficar de pé e vamos abençoar e vamos para as nossas casas. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite tão abençoada, Pai. Te damos graças por tua presença no nosso meio. Te louvamos, Senhor Deus, pelo teu Espírito que está entre nós e que está em nós e que nos dá ousadia, Senhor Deus, que nos capacita para que a gente possa estar te servindo com alegria, Pai, no poder do teu Espírito. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo que tu fizeste por nós na cruz do Calvário e te dizemos, Senhor, que nós queremos te servir, que nós queremos te honrar, que nós queremos estar contribuindo para que o teu evangelho, para que o teu reino cresça, se expanda, Senhor Deus, e possa alcançar muitas outras vidas, Pai.
Fica conosco, nos dá uma semana em Tua presença, uma semana cheia do vigor que vem do Espírito Santo de Deus. E que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo, que elas sejam sobre o povo de Deus e com o povo de Deus ela habite eternamente. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Eu vou até a porta para falar com você. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo